Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Segredos do Oculto. Eu sou a Poliana Bueno, e hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha trajetória mediúnica, a minha trajetória e a minha experiência com o fato de ser médium. Se você já é inscrito aqui do canal, se você gosta, acompanha os meus vídeos, minha gratidão a você, porque cada um que cruza esse caminho, essa evolução espiritual que eu tenho experienciado nesses últimos tempos, contribui muito para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Hoje está um dia chuvoso, como muitos dias aqui no Paraná. Não sei como é que está na tua região, mas aqui o ano regido pela Lua 2023, o ano da água em abundância, está se cumprindo, muita chuva, graças a Deus, sem grandes tragédias, pelo menos aqui na minha região, mas muita água. Mas vamos lá. Hoje a espiritualidade tocou meu coração agora à tarde, para que eu falasse um pouquinho dessa trajetória, porque eu sei que tem pessoas que têm experiências como a que eu vou retratar aqui e não entendem. Eu sei que muito preconceito é nos colocados, nos impostos desde muitos séculos, né? Desde milênios. É muito importante que fique claro que a mediunidade, ela não é exclusiva. Todos temos em algum ponto mediunidade, sensibilidade. A diferença é que uns ela se desenvolve, ela fica mais aparente, outros nem tanto, outros por opção não se abrem, não querem vivenciar isso. Mas em alguns casos, como no meu, tá ali na trajetória de aprendizado, de trabalho, de evolução de nós que a possuímos, usá-la para o bem, usá-la para o crescimento, usá-la para o trabalho. Então, para resumir para vocês, talvez o vídeo fique um pouquinho extenso, a minha mediunidade, ela me acompanha desde muito novinha, desde bem criança. Quando eu era mais jovem, e eu sou uma pessoa que, para você entender, eu sou péssima, por exemplo, fisionomista. Eu sou aquela pessoa que passa bastante vergonha na rua, porque os amigos da época de escola, pessoas que me encontram lá do meu passado, da minha infância e adolescência, me reconhecem e falam comigo e me cumprimentam. E às vezes tento ser muito educada, mas gente, eu juro que eu não consigo lembrar desses rostos, às vezes, das pessoas, então eu fico um pouquinho sem graça. Cumprimento, mas depois eu fico tentando lembrar quem é essa pessoa. Já com a mediunidade é diferente, porque eu passei por processos, por experiências que me marcaram desde muito pequena. A minha mediunidade, ela sempre veio muito através de sonho, muito mesmo, sonhos premonitórios, desde muito pequena. Sonhos do tipo avó que faleceram, sonhos com amigos da escola. Para vocês terem uma noção, uma das coisas que me marcou muito na minha adolescência, digamos assim, eu estudava em uma escola, que aqui é uma escola na cidade que eu moro, de irmãs, né, uma escola católica, de freiras. E eu lembro que um dia eu sonhei com uma menina e eu não conhecia aquela menina. Mas o sonho foi muito claro para mim, né? A menina tava com um vestido de aniversário de 15 anos, só que nesse sonho a garota em si, muito bonita, muito bonita. Ela tava sendo velada. Tinha morrido e no velório ela estava com seu vestido de 15 anos. E eu lembro que aquele sonho me impactou, porque eu acordei chorando, eu nem conhecia a moça, mas foi muito forte, uma menina tão linda. E eu falava, meu Deus, né, por que esse sonho? Eu era adolescente, meus 12, 13 anos, e eu lembro que ficou na minha cabeça aquele sonho por uns dias. Passado um prazo de tempo, uma garota, adolescente, de 14 anos, ia fazer 15, faleceu. Dessa mesma escola, estudava em períodos diferentes de mim,
e eu nunca tinha visto pessoalmente. E essa moça, essa garota, naquela época, foi muito impactante para a cidade que eu moro. Ela foi velada com seu vestido de 15 anos, porque ela morreu pouquíssimos dias antes e estava tudo preparado para a festa dela. Mas eu lembro que aquilo, naquele momento, eu não assimilei como uma premonição. Eu pensei, nossa, que coincidência triste, nossa, que triste, não fui no velório. Eu sou uma pessoa que não acho respeitoso, ético, não vejo o porquê você ir a um momento de dor tão grande para uma família por simples curiosidade. Se você não tinha um vínculo, uma amizade, se você não conhecia aquela pessoa, simplesmente ir lá presenciar, ver a dor de uma família, dor tão grande, só por curiosidade. Então, eu nunca fui esse tipo de pessoa. E eu não fui, mas aí, amigos em comuns, contando a história, uma história muito triste. Essa foi uma das vezes. Depois, passado um tempo, o meu avô, um avô que não era de sangue, ele era pai do meu padrasto, que sim, foi um pai maravilhoso para mim, ficou doente. E eu lembro que meu avô ficava o tempo todo na minha cabeça, sabe? Eu ficava sempre pensando nele, vô Mário. E aí ele foi para o hospital, ficou internado. Na época descobriu-se lá uma doença grave. E um belo dia, eu fui para a escola e eu escutava, literalmente, a voz do meu avô me chamando. Mas não é um escutar da sua intuição, é um escutar. Digamos que você se chama Maria, eu digo Maria. E eu escutei o meu avô me chamar por umas 3 vezes. Isso era umas 4 e pouco da tarde, eu estudava à tarde. Então eu cheguei na professora. O sinal batia 5h20, 17h20. Eu falei, por favor, deixa eu sair agora. Eu queria ver o meu avô. E para dar tempo de eu pegar o ônibus, eu corro lá no hospital, volto aqui, pego o ônibus, porque o hospital era numa quadra da escola. Na época, a professora ficou muito brava comigo. Você não vai sair mais cedo, você está inventando coisa para matar a aula. E não era, porque um desespero muito grande me consumiu. E eu ficava escutando meu avô. E aí, deu o sinal, perdi o ônibus, fui correndo para o hospital, porque era bem pertinho da escola. E eu pedi para ela para deixar eu sair, era tipo 5h05. E ela não deixou. E quando eu cheguei no hospital, a minha família já estava lá, os irmãos do meu pai, e eles deram informação que o meu avô, às 5h10, tinha falecido, e que uma das últimas pessoas que ele chamou, quase inconsciente, foi o meu nome. Eu não era neta de sangue, mas de alguma forma, assim, ele me tinha. E eu lembro que eu fiquei muito triste, muito revoltada. Passado mais uns anos, então aconteceu isso com a minha avó, esposa desse meu avô. Tava em casa, fui dormir, tive um sonho com a minha avó, acordei de madrugada. Mãe, avó, mãe, falando com a minha mãe que eu queria falar com a minha avó, mas isso era bem de madrugada, gente, sei lá, 3, 4 horas da manhã, não lembro certinho. E a avó, porque eu lembro que eu sonhei com ela. E minha mãe me dando água, calma, foi só um pesadelo, tá tudo bem. Passados uns 15, 20 minutos desse episódio, de eu ter acordado, bateram no nosso portão de madrugada para avisar que a minha avó tinha falecido. Então eu tive muitos episódios parecidos com esse, onde acidentes que aconteceram com familiares, nada grave, mas eu sonhava, pessoas da cidade que às vezes eu olhava, tinha uma sensação de que eu conhecia e depois acontecia coisas assim. Só que naquela época, minha mãe sempre foi de nos levar à igreja e eu me sentia muito bem, gostava muito de ir na igreja evangélica, gostava de cantar, sabe? Teve uma época que eu participei até do grupo de dança. Só que esse tipo de sonho, esse tipo de sentimento não é bem visto, não é bem trabalhado nesses ambientes. Por várias vezes eu lembro que eles iam fazer orações comigo. Eu ia lá pro altar para pedir uma oração,
para parar de ter pesadelos, e eu só desmaiava assim. Não tinha ataque, excessos, nada, meio como se a espiritualidade me colocasse no sono. E eles me deitavam no chão durante o culto, me deixavam lá, falavam que era uma bênção do Espírito Santo que tinha acontecido e tudo isso. Aí então, eu fui crescendo e fui começando a contar sobre essas experiências. E eles oravam, diziam que aquilo era demoníaco, que aquilo era influência dos espíritos trevosos, que eu estava sendo atacada. Então eu ficava em meio ao medo do que eu sentia, do que eu via, preconceito, e ao mesmo tempo eu não percebia uma maldade dessas sensações. Aí eu passei de ter os sonhos para começar a ter visões. Quase todos os ambientes que eu ia, principalmente na minha casa, de vez em quando eu estava lá vendo uma TV, fazendo uma tarefa do colégio, brincando na rua, e eu percebia uma presença diferente. Mas eu já estava maior, então na fase dos meus 16 ali, então eu não comunicava as pessoas, porque sempre que eu tentava comunicar, vinha uma negativa, ou achar que a gente é louca, coisa desse sentido. E eu comecei a perceber os espíritos. Desde aquela época, um espírito que se apresenta como se fosse uma criança, que até hoje se apresenta, começou a aparecer para mim. Comecei a namorar o meu marido, que já faleceu. Tivemos alguns episódios juntos, de coisas não tão legais que nós vimos, de aparências não tão bonitas assim, espíritos que vieram numa aparência mais sombria. E ele relutante, porque o meu marido ele tinha aquela ver para crer, né? Então a espiritualidade meio que mostrou. Mas eu quero que vocês entendam. Hoje eu tenho 37, vou fazer 38. Eu fugi disso por uma vida toda. Pelo menos até os 36, 35. Por quê? Porque para mim era uma luta interna muito grande. Será que isso é real? Será que isso é loucura? Será que isso é possível? Será que eu tenho alguma missão? Porque eu acredito que pessoas que têm sensibilidade, seja auditiva, olfativa, seja de visão, seja de intuição, se perguntam muito por quê. Eu cheguei numa fase da minha vida com 14 anos de casada, eu me casei muito jovem, casei aos 18, fui casada por 16 anos, até infelizmente ficar viúva. E o que aconteceu? Eu mudei de casa nada mais, nada menos do que 9 vezes. Por 9 vezes eu me mudei de casa. Não porque não conseguia pagar aluguel, não porque não gostasse das casas, mas porque como eu não entendia a minha mediunidade, eu não sabia trabalhar essa mediunidade, os espíritos começavam a aparecer nesses ambientes e eu não tinha muito preparo, então eu me assustava, ia mudando. Aí eu ia para a igreja, pedia ali uma ajuda, pedia ali um conselho. Eles iam, jogavam água benta, gritavam dentro da minha casa, faziam tudo isso. Eu mudava de casa e eu via os mesmos espíritos. Até que um belo dia, eu resolvi ir numa casa espírita, que eu sou muito grata, uma casa kardecista. E ao chegar nessa casa, foi um dia que eu tinha visto esse espírito que se apresenta em forma de criança, que eu sei que hoje é um mentor. E eu tinha visto essa criança, eu falo que é uma menina porque ela sempre brinca, dá a impressão que ela tá de vestidinho. E aí eu cheguei e sentei. E nessa casa espírita, tem muitas pessoas de mais idade. Eu e meu irmão, os mais jovenzinhos que íamos lá. E um senhor chegou, muito educado, muito culto, muito inteligente. Ele falou, seja bem-vinda, a gente estava te esperando. Deu obrigada, né? Naquele momento achei que foi só uma recepção. Ele aceita tomar um passe? Falei, aceito. Aí eu lembro que aquele senhor nunca tinha me visto, então ele não sabia da minha história, não sabia quem eu era, nada disso. E aí na hora do passe, ele deu o passe, antes de ir embora me chamou para tomar um café. E aí ele sentou e olhou para mim e falou assim,
não são as casas o problema. Não tem nada de errado com as casas. E a criança, esse ser que se apresenta como criança, só vem cuidar de você. Não precisa ter medo. Na hora eu falei, né, o quê? Ele falou, as casas. Você já se mudou muitas vezes. Mas não são as casas, é você. E ele fez assim. E eu falei, eu o quê? Ele pegou e falou assim, você tem um dom. E você não tá sabendo trabalhar, você não tá entendendo. Eles percebem que você consegue vê-los. Alguns necessitam de ajuda, alguns querem trabalhar com você. E por isso tá toda essa confusão aí. Mas você não quer mais ver, você tem medo. Aí na hora eu falei, olha, eu vou ser muito sincera. Se eu puder, eu não quero não. Porque eu não entendo, eu não tô preparada. E acontece em ambientes complicados, como em fila de banco, mercado. E eu fico um pouco sem graça, porque tem hora que a gente não sabe se é real, se é uma pessoa terrena, se aquele é um espírito, né? Se você assistiu o filme do Divaldo Franco, vocês vão entender o que eu tô falando, porque o Divaldo era assim, né? Às vezes ele não sabia nem diferenciar espírito de seres terrenos. Ele falou, você vai fazer uma prece, você vai conversar com o seu mentor, e você vai dizer que você sabe que isso é uma mediunidade, mas que você pede, por favor, que eles cessem essa visão enquanto você estuda, enquanto você aprende. E assim eu fiz. E acreditem se quiser, foram anos sem nunca mais ver nada. Nada. Eu não via mais nada. Eu não me assustava. Comecei a ir às reuniões, comecei a fazer o estudo do Evangelho e fui me apaixonando por aquilo. Hoje eu sou universalista, eu não sigo uma bandeira, mas sou extremamente grata e admiradora do espiritismo kardecista. Então aquilo foi me trazendo sabedoria e me fazendo entender que tinha alguma coisa ali. Tentei levar o meu marido para as reuniões, demorou bastante. Ele se interessou muito ali já no último ano de vida dele, e aí ele começou a se interessar muito pelo assunto. Tinha uma mediunidade extremamente aberta, que quando aflorou para ele foi um impacto, porque enquanto eu via um vulto aqui, outro vulto ali, ele conversava literalmente com os espíritos. E teve vezes dele só entender que era o espírito, porque ele estava conversando com a pessoa, estava contando ali uma história, em lugares às vezes público. O grupo que trabalhava com ele chegava e falava assim, por que você está falando sozinho? E ele todo cético, né, sempre muito estudioso. Ele quis sozinho, cumprimenta o cara aí, e não tinha ninguém, porque só ele estava vendo. Então a minha vida foi por várias experiências. Passei por muitas dificuldades, mas muitas. Porque além de não entender o meu dom, eu era uma pessoa que eu focava, me direcionava muito para os problemas, para as dores. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Enfrentei algumas dificuldades financeiras, enfrentei a perca do meu marido, até logo, de uma forma muito trágica. Ouvi de pessoas muito próximas que cada dor que eu passei, que cada perca, que cada dificuldade é porque eu não tinha Deus no meu coração, ou porque eu estava seguindo a doutrina espírita. Então vocês imaginam. Então, para resumir, o ápice de uma dor muito grande, que foi o desencarne do meu marido, que eu não vou ficar tratando aqui, porque eu prometi que eu vou trazer o que foi bom, o que foi incrível, o que foi o meu relacionamento, e não a dor de como foi a perca. Foi onde eu vi o chamado da espiritualidade. Nesses últimos 2 anos eu me dediquei muito à meditação, aos estudos, minha mediunidade voltou a se aflorar. Diante de muitas tragédias da minha vida, o que me afastou muito da espiritualidade é que eu tinha premonições do que eu ia viver. Eu tive premonições como o desencarne do meu marido, eu tive previsões como a destruição da minha casa, tudo isso no mesmo ano. Por conta de um temporal, a gente perdeu a nossa casa.
Então, vocês imaginam uma pessoa com a mediunidade extremamente aberta, gritando com Deus. Porque eu não entendi por que eu tinha essas visões, por que eu via sobre a minha vida, sobre tragédias pessoais. E aí a gente fica naquele egoísmo, né? A gente fica naquela futilidade. Por que ele me mostra coisas boas? Porque é aí que tá. Mediunidade não é dada porque somos melhores. Mediunidade não é dada porque nós nos destacamos ou somos seres divinos iluminados. A mediunidade é dada para aqueles que vieram aprender, evoluir e ajudar. Eu, durante um tempo, foi me mostrado e eu consegui, de alguma forma, ajudar algumas pessoas com o dom da cura, que eu fazia de forma muito discreta. Eu ia visitar um amigo, um parente, alguém que estava doente, e eu me concentrava naquela pessoa, eu fazia prece, quando possível eu tocava, eu abraçava, e havia uma melhora ali, e aquilo foi me fortalecendo porque eu falava, como pode ser do diabo o dom de ajudar? Como pode ser do diabo um espírito que vem dizer aos nossos ouvidos, ajude aquela pessoa, dê um agasalho para fulano, vá naquele lugar. E aí eu me entreguei, eu confiei e aqui eu estou. Comecei a gravar para o canal em 2021, para valer, final de 2021. O canal foi lançado em 2019, mas ficou lá estacionado. De final de 2021 para cá, atendi centenas de pessoas. Continuo atendendo, sou grata demais. Conheci centenas de histórias. Pessoas muito felizes, pessoas muito tristes, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres. Cada uma delas me ensinou alguma coisa. Fiz amigos, grandes amigos. Então, eu quero te dizer que seja qual for a tua sensibilidade, mediúnica, intuitiva, empata, que é aquele que absorve o ambiente, através de sonhos lúcidos, através de projeção astral, através de clareaudiência, ou se você tem visão. Você é obrigado a viver a sua mediunidade? Não, mas muitas vezes você tem que aprender algo com ela. Então Deus já diz, né, que há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu quero que você entenda que há muitas moradas na casa do Pai. São milhares de seres. Imagine uma pessoa que teve uma trajetória linda, incrível nesse mundo, nesse plano, que às vezes passa por um desencarne trágico, cruel. Vocês acham mesmo que acaba ali? Vocês acham mesmo que a maldade vai ser para sempre impune? Vocês acham mesmo que a colheita não vem? Ela não só vem, como ela vem para todos nós. A cada pedra que eu atiro, a cada dedo que eu aponto, 4 ficam apontados para mim. A cada blasfêmia, maldade que eu faço, é um tijolinho dessa casa que eu estou construindo para meu pós-vida. Cada maldade, cada mentira contada, cada vez que erguemos o nome do Cristo de Deus em vão, é um tijolinho dessa construção. Agora pegue pessoas que mesmo não tendo quase nada, doam seu tempo, sua energia, doam um prato de comida, doam um conselho. Pegue as pessoas que benzem, que com as orações, com as suas arrudinhas, pegue os médicos que estudam tanto para fazer uma faculdade, aqueles que se dedicam com amor à sua profissão, também estão semeando, também estão colocando seus tijolinhos. Então eu quero te dizer que Deus, que a espiritualidade, ela está em todos nós, até mesmo naqueles que escolhem
mantê-las escondidinhas, que escolhem ter uma vida de escuridão, de maldade. Deus habita em todos nós. E não é do demônio a sua intuição. Não é do diabo a sua visão. Não é do demônio a sua mediunidade. Eu tive o prazer e a bênção de, nesse último ano, ajudar muitas pessoas e ser ajudada por cada uma delas. Eu recebo carinho, mensagem, eu recebo feedbacks, eu recebo histórias lindas, dolorosas, impressionantes com cada um que cruzou o meu caminho. E hoje eu não tenho vergonha de dizer para você, sim, eu sou médium. Sim, eu vejo coisas. E não é loucura. Sim, eu ouço. Sim, eu percebo. Mas hoje eu sei que tudo isso não é porque eu sou melhor ou especial. É porque eu tenho muito que aprender, muito que evoluir, muito que ajudar. E sou o tipo de médium que vocês não vão ver trazer premonições de tragédia aqui para o canal, nem para as minhas redes sociais. Por mais que elas estejam aí fora, por mais que muita coisa seja mostrada, mas a espiritualidade, ela vem trabalhar para nos preparar para sermos humanos, sermos amorosos. Então, do que adianta eu vir aqui hoje causar um pânico gigante? Do que adianta, de repente, eu vir aqui hoje falar que um artista vai morrer? Porque ele não me conhece, ele não sabe quem sou eu, ele não sabe o que eu vi. E aí a pessoa tem uma rotina. Quando eu tenho premonições trágicas, negativas, eu escolho me colocar em oração, pedir pela misericórdia, cuidado, intervenção do divino, porque Deus pode mudar as rotas. Eu não, você não, mas Deus pode. Deus pode mudar o curso dessa caneta. Eu não. Se eu soltar, ela cai, mas se Deus quiser, ela fica em pé. Então, eu não gosto de premonições trágicas. Se eu disser para você que eu não as tenho de vez em quando, é mentira. Tenho. E é bem complicado. Eu trago verdades nas minhas consultas. Por isso que eu sempre digo, se você quer fazer uma consulta de cartas, tarô, uma consulta com médium, tenha muita certeza de que você está pronto para ouvir. Porque tem coisas maravilhosas, conselhos, mas às vezes depende da sua pergunta, depende do que você quer saber, você pode não ouvir aquilo que você deseja. Graças a Deus, meus consulentes têm sido muito abençoados. A espiritualidade tem atuado de forma abençoada. Mas que fique claro, com o espiritual, com a fé, não se brinca. Pessoas que vendem projeções, previsões, que tudo é arco-íris. Pessoas que vendem previsões onde tudo é trágico. Pessoas que se levantam na fama através da dor do outro. Tudo isso são os tijolinhos que nós estamos colocando. Há uns dias atrás, eu estava conversando com meu irmão, que é tarólogo, que tem o seu canal lindo, maravilhoso, e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre crescer, por exemplo, nessa plataforma. Tem gente que cresce muito, muito, muito rápido, e eu acho o máximo, porque tem pessoas maravilhosas aí, com conteúdos incríveis. Mas como falar sobre tragédia? Como colocar conteúdos onde eu falo apenas o que o consulente, que a pessoa quer ouvir, faz você crescer? Então, eu prefiro crescer tijolinho por tijolinho. Mas você chegar aqui e sentir que o que eu tô te falando é verdade.
Então, esse é um pouquinho da minha história, que é muito grande. Eu falo que se eu for contar, dá um livro a minha vida. Mas sim, sou taróloga, sou numeróloga, mas acima dessas duas coisas eu sou médium. Então, por isso que muitas vezes alguns consulentes falam assim: você nem abriu as cartas e você tá falando coisas que eu já tava assim preparando, porque não sou eu, são eles. Eu sou apenas um instrumento que passa a mensagem. E hoje, sem vergonha nenhuma, eu digo: eu trabalho pro espiritual. Eu faço parte dos soldados da falange que trabalha para a luz, porque eu escolho aprender, atuar e me doar para a luz. Ser médium, ser intuitivo, não é ser louco. Às vezes, se a gente não cuidar, a gente fica um pouquinho. Atendi muitas pessoas essa semana, tô com um pouquinho de dor de cabeça, se vocês perceberem, estou colheira, porque às vezes a gente atende pessoinhas que estão adoentadas e o corpo sente. Tem as suas consequências, tem as suas dificuldades, tem as suas dores, tem os seus preconceitos. Mas como vale a pena fazer parte dessa tribo que veio ao mundo aprender, evoluir, resgatar seus karmas e dharmas, mas de alguma forma contribuir. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou dessa história, saiba que foi um prazer trocar essa figurinha com vocês. Gratidão por tua presença. Que se você tiver qualquer indício de mediunidade, de intuição, de afinidade com o espiritual, que você busque, que você conheça, que você estude e que você entenda. Que você pode fazer parte dessa grande tribo que veio aqui contribuir com o aprendizado, com a evolução de todos que habitam esse planeta. Gratidão por tua presença, que Deus te ilumine e guarde onde você estiver. Um grande beijo de luz, até a próxima conversinha.